Estamos mais uma vez para mais uma live, para ouvirmos a palavra do Senhor. Eu confesso que hoje, ao andar pelas ruas de Cuiabá, ver uma sociedade diferente, as pessoas usando máscara, se protegendo dessa pandemia, eu confesso que eu comecei a refletir e eu consegui perceber que nós não seremos mais os mesmos. Quando eu olho para a igreja, os bancos vazios, eu sinto saudade de vocês. É muito diferente para nós, pastores, pregar diante de uma câmera, sem ter você aqui presencialmente, para a gente olhar nos seus olhos, ver o seu sorriso, ver as suas reações, ver as suas emoções e como Deus tem tocado no seu coração através da palavra dEle, ouvida, pregada. Mas com os olhos da fé eu consigo ver você aí, diante da tela do celular ou do notebook, do tablet, tomando a sua decisão ao lado do Senhor. Deus seja louvado pela sua decisão. Deus seja louvado por você estar conectado conosco neste momento para ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade à nossa série Lugar à Mesa. E a mensagem de hoje se encontra registrada em Lucas capítulo 13, no verso 22. Eu convido você a abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 13, 22, para nós lermos juntos. Está escrito o seguinte: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes o reino de Deus, Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Hoje eu estive pensando nesta passagem e tentando imaginar esta cena. Nós sabemos que a parábola é uma ilustração, é um exemplo de um ensino que Jesus gostaria de passar para as pessoas. E neste exato momento, Jesus é questionado. E então ele conta uma parábola. Hoje eu fiz algo para me sentir fazendo parte da parábola. Eu fui diante de uma porta e eu comecei a ler esta parábola de Jesus. Eu comecei a imaginar esta cena, onde há pessoas que foram convidadas, que deveriam estar ali, entrando pela porta estreita, todavia elas simplesmente não aceitaram entrar por essa porta, e o dono da casa se levanta, fecha a porta. Fecha a porta. E neste momento,
as pessoas estão do lado de fora da porta, batendo na porta. Você consegue imaginar esta cena? Batendo na porta: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Então Jesus diz assim: mas eu não vos conheço, porque eu vou abrir a porta para vocês? Nós comíamos e bebíamos contigo, nós ouvíamos você nos ensinando nas nossas ruas. E aí Jesus diz: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São as piores palavras que um ouvido humano pode ouvir. E hoje, eu diante de uma porta, fechando e abrindo a porta, imaginando esta cena, eu pude sentir um pouco a sensação de estar do lado da porta fechada, batendo na porta e dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E Jesus dizendo: eu não te conheço. Perceba, essa passagem começa dizendo que Jesus estava caminhando e ensinando. Jesus se encontrava no seu 2º ano de ministério. E neste momento ele estava na Pérea e na Samaria. Ele passou ali por cerca de 6 meses pregando e ensinando as pessoas. Eu posso fazer uma afirmação, que 100% do ministério de Jesus, ele usou para ensinar as pessoas. Jesus tinha uma tática, Jesus tinha um modelo de ensino extraordinário. Perceba, quando Jesus convidou os seus discípulos: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem, ele chamou, sem dizer o que eles deveriam, ou que eles iriam passar juntamente com o Mestre. E com o passar do tempo, se relacionando com Jesus, ele começou a ensinar mais e mais aqueles discípulos. E em muitas ocasiões estava Cristo diante das multidões, e ali ele ensinava, ele utilizava parábolas para ensinar. Um exemplo, um modelo, para que as pessoas compreendessem melhor. Mas muitas vezes, ele pregava de forma clara, explícita, ensinava de forma bem explícita, o branco no branco e o preto no preto, para as pessoas compreenderem com exatidão o que ele queria passar. Em outras ocasiões, em seu ensino, que era gradativo, Jesus dizia assim para os seus discípulos: vejam, eu tenho coisas para dizer para vocês, mas vocês não vão suportar se eu dizer agora. E com o passar do seu ministério, Jesus começava a revelar para aqueles discípulos quem era ele. E aí ele dizia o seguinte: olha, convém que o Filho do Homem vá para Jerusalém, lá seja torturado, seja morto e ressuscite no 3º dia. Isso fazia parte do ensino de Jesus. Ou seja, neste ensino ele ensinava aos poucos, e os discípulos iam aprendendo sobre quem era Jesus. Afinal, eles esperavam um Messias terrenal, que retiraria o povo judeu do jugo dos romanos. Então Jesus ensinava aos poucos, e ele ensinava na prática como era que devia fazer um discípulo e como ensinar as pessoas. Então, o primeiro ensino que nós tiramos dessa passagem da Bíblia é que Jesus ensinava e caminhava. Jesus, em seu ministério, estava em um movimento constante de ensino, de pregação, intencional. E nós, hoje, que estamos vivendo no século 21, nós precisamos, mais do que nunca, ensinarmos as pessoas de forma gradativa, de forma intencional, para que essas pessoas possam ser preparadas para a segunda vinda de Jesus. Então, enquanto Jesus caminhava pelas ruas ali daquela região ali de Pérea e de Samaria, eu não sei ao certo em qual região ele se encontrava, mas ele se encontrava neste momento em direção a Jerusalém.
Ele foi questionado por uma pessoa que não aparece o nome dela, que faz uma pergunta teológica, teórica, abstrata. Senhor, são poucos os que serão salvos? Quando Jesus conta a parábola, Ele está ensinando para aquela pessoa e para aquela multidão e para os seus discípulos, que aquela pergunta era equivocada. Estava equivocada, porque a pergunta correta não é a quantidade de pessoas que serão salvas, mas se nós seremos salvos, se nós participaremos da grande multidão que verá o céu, que verá a cidade santa, que andará pelas ruas de ouro de Jerusalém, que terá o privilégio de olhar nos olhos de Deus o Pai, do Filho e do Espírito Santo e poder dizer para eles, eu te amo. Essa é a pergunta correta. Nós estaremos participando dessa grande multidão que será salva? Não a quantidade. Então Jesus conta uma parábola. A parábola da porta estreita. Jesus diz, olha, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Em Mateus, há uma passagem paralela a essa, Mateus capítulo 7, verso 13, onde está escrito, entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ou seja, o caminho para a perdição é um caminho largo, e são muitas pessoas que escolhem caminhar por este caminho. As pessoas tomam essas decisões diariamente, sabe, queridos? As pessoas tomam essas decisões enquanto está indo para o trabalho, enquanto está em casa, enquanto está mexendo no computador. As pessoas decidem o caminho largo. Nós podemos olhar para o nosso país ou para o mundo, nós vemos a corrupção. Não importa quanto nós buscamos ou desejamos justiça, nós analisamos a corrupção. As pessoas desejam e estão satisfeitas em caminhar pela porta larga e pelo caminho largo. E uma grande multidão caminha por este caminho, esquecendo de Jesus, esquecendo do seu perdão, esquecendo do seu amor, da sua graça, em que em Cristo há salvação e redenção. Mas Jesus então diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Algo me chama muita atenção. Eu estava olhando esta palavra, no original grego, a palavra esforçai-vos. E essa palavra do grego, ela vem, a sua origem é agonizomai. E eu estive olhando um dicionário grego de Strong. E a palavra agonizomai, esforçai-vos, ela significa, ela está ligada à competição, a jogadores que participam de Olimpíadas, Jogos Olímpicos, força, luta, batalha, perseverança. Este é o significado desta parábola, dessa palavra. O esforço é como se fosse uma competição. É como se você estivesse participando de um jogo olímpico, um atleta. Essa palavra aparece apenas 7 vezes em todo o Novo Testamento, usada apenas por Jesus Cristo e usada por Paulo. E eu analisando os textos de Paulo, Paulo diz o seguinte, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A palavra combati é agonizomai. E Paulo disse para Timóteo, combate o bom combate da fé, porque a sua coroa está reservada. E neste momento, querido, tendo em vista que essa palavra está no contexto de Jogos Olímpicos, eu fui buscar a biografia
de um grande atleta olímpico, Usain Bolt. Usain Bolt nasceu no ano de 1986. E ele começou a treinar as corridas quando ele tinha 12 anos. As pessoas, os alunos e os professores começaram a perceber que Usain Bolt, ele corria muito mais do que os outros alunos quando ele ia jogar futebol. Então, os professores conversaram com ele, com os seus pais e direcionaram ele para o treinamento de corridas. E aos 15 anos de idade, Usain Bolt ganhou a sua primeira medalha de ouro. Ele teve esse privilégio. Isso aconteceu no ano de 2001. E entre o ano de 2002 e 2008, Usain Bolt ganhou várias medalhas. Mas ele começou a treinar muito cedo. Então, no ano de 2008, aos 22 anos de idade, Usain Bolt se encontrava nos Jogos Mundiais de Pequim. Ele estava lá. E ele estava pronto, preparado, estava na pista para correr ali uma pista de 100 metros. E naquele momento, naquela corrida em 2008, ele bateu um recorde mundial. Ele correu 9 segundos e 69 milésimos. Algo extraordinário. Algo fantástico. Você já imaginou uma pessoa correr 100 metros em 9 segundos e 69? Isso é algo extraordinário. Então, quando Jesus está contando essa parábola, ele diz assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar, mas infelizmente não poderão. Ele está dizendo assim: vocês, geração do tempo do fim, precisam se esforçar, como se fosse um jogador olímpico, que está para competir a sua competição da sua vida. Queridos, esses jogadores olímpicos, eles começam a treinar muito cedo. Alguns começam a treinar com 5, 6 anos de idade, criancinhas. E eles treinam incansavelmente para chegar aos 22 anos de idade e colocar uma medalha de ouro em seu peito. Você não pode fazer o mesmo pelas coisas eternas, pelas coisas celestiais. Olhe para Jesus Cristo. Ele deseja que você se esforce. Como Paulo diz, um atleta se prepara para competir, para ganhar uma coroa terrenal. Mas nós estamos aqui nessa terra, almejando e esperando uma coroa de glória. É isso que Jesus prometeu para mim e para você. Querido, se esforce, lute, independente das angústias, das tristezas, das preocupações, das aflições que você tem passado com a sua família. Nós sabemos que nós estamos vivendo num momento delicado. Muitos de vocês estão recebendo um pouco menos do seu salário. Entrou num acordo com a sua empresa para não ser demitido, está recebendo um pouco menos. Ou quem sabe você é autônomo, não está conseguindo vender como vendia antes da pandemia. Eu não sei qual é o seu problema. Ou quem sabe você está aí, confinado na sua casa, você e a sua esposa, e vocês parece que não estavam muito adaptados de estarem juntos devido à correria de antes, e agora estão constantemente brigando. Eu não sei qual que é a dificuldade, o problema, ou quem sabe é até emocional. Você anda triste, angustiado. Olhe para Jesus, se esforce. Você achará luz e verá luz, porque Jesus é a luz do mundo. E Ele dissipa todas as trevas. E então Jesus continua dizendo o seguinte. Algo me chama muita atenção nessa parábola. É o verso 25, quando Jesus diz assim: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta,
e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Queridos, esta parábola é uma ilustração, é uma analogia de algo que Jesus quer ensinar. E ela muito bem pode ser aplicada para o ministério intercessor de Jesus Cristo no santuário celestial. Jesus é o nosso sumo sacerdote, como está escrito em Hebreus capítulo 8, verso 1 e verso 2. Como está escrito em Apocalipse 1, a partir do verso 12 até o verso 18. Jesus é o nosso sumo sacerdote e Ele está no santuário celestial, intercedendo por nós. Ele está ali para te conceder perdão, não importa o pecado, não importa o que você tem cometido, os seus erros ou as suas falhas, em Jesus nós encontramos perdão. Só que ao mesmo tempo Ele diz para nós o que Ele disse para Maria Madalena: abandonai o pecado, deixe o pecado, viva em uma novidade de vida. Jesus é o nosso intercessor. Como diz em Daniel capítulo 7, verso 20, e também o verso 14, Jesus está ali, no lugar celestial, diante do trono, nosso intercessor. Só que haverá um momento que Ele deixará de interceder pelos seres humanos, como está mostrado lá no Antigo Testamento, pela obra que o sumo sacerdote executava no lugar santíssimo, em favor do povo de Israel. Uma hora ele saía do lugar santíssimo e estava feita a intercessão. E no futuro, que eu e você não sabemos, mas os sinais, os eventos que acontecerão, todos os eventos que nós sabemos, o decreto, a chuva serôdia, quando nós recebemos a porção dobrada do Espírito Santo e começarmos a pregar as 3 mensagens angélicas para as pessoas aceitarem. Quando nós começarmos, que em Apocalipse 15, caírem, 16, caírem sobre a terra, nós saberemos que a porta da graça se fechou. Jesus saiu do santuário celestial e a porta foi fechada. Jesus está querendo nos ensinar algo. Querido amigo, é apenas uma ilustração. E aí Jesus chega e diz o seguinte: que as pessoas estarão do lado de cá, a porta fechada. E elas começarão a bater, tristes, angustiadas, aflitas. Elas percebem que infelizmente elas perderam a salvação. Quando Jesus voltar, nós veremos claramente 2 grupos, 2 multidões de pessoas. Aquelas pessoas que estão ouvindo esta mensagem e aquelas pessoas que aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal e aquelas pessoas que rejeitaram a Jesus, a sua salvação. E sabe, o que mais me deixa triste é que quando Jesus está contando essa parábola, Ele está preocupado com o seu povo, com a sua igreja. Porque afinal, essas pessoas dizem assim para o Mestre: mas Senhor, nós comíamos contigo, nós estávamos diante da mesa com o Senhor. Nós ouvíamos o Senhor nos ensinando através dos sermões do pastor Valmir, do pastor João Renato, do pastor Anderson. Através dos vídeos que nós estávamos recebendo de outras pessoas, do canal da igreja ou de outros links. Nós ouvimos pessoas da nossa família falando sobre Ti. E como nós não estamos salvos, nós líamos a palavra do Senhor, nós estudávamos a lição. E aí Jesus simplesmente dirá: eu não vos conheço, apartai-vos de mim,
Vocês que são amantes do pecado, vocês que estão me rejeitando, estão caminhando por outro rumo, no caminho largo, que muitos têm escolhido. E então, nós vemos Jesus dizendo o seguinte: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Na volta de Jesus, nós veremos pessoas que eram cristãs, pessoas que vinham até a igreja, ou quem sabe que estavam conectadas ouvindo uma live, um sermão apelativo, pedindo para que haja uma mudança, o Espírito Santo tocando no coração, mas rejeitando. Essas pessoas, quando virem Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu, com poder e muita glória, o maior evento que todo o cosmo contemplará, nós e todos os mundos não caídos, de outros mundos, seres que não caíram em pecado, quando verem Jesus nas nuvens do céu, neste planeta, chorarão. É como Jesus, quando ele estava contando estas palavras aqui, é como se ele quisesse demonstrar a sensação, o sentimento, a angústia, a aflição dessas pessoas que diziam aceitar a mensagem do segundo advento de Jesus. Todavia, agora estão vendo o seu Salvador nas nuvens do céu, mas não fazem parte da multidão de salvos, porque viviam uma vida dupla. Rejeitaram o Senhor Jesus como seu Salvador. E aí Jesus conclui dizendo algo. Ele diz assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Muitos virão dos quatro cantos da terra, do Norte e do Sul, do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa. Deus seja louvado, que haverá pessoas que aceitarão a mensagem do breve retorno de Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando. Dentro em breve nós veremos o nosso Salvador vindo nas nuvens do céu, glorioso. E este é o momento da igreja se levantar. Você precisa se levantar. Querido jovem, querido adolescente, querido adulto e idoso, vocês precisam se levantar. Vocês precisam falar sobre esta mensagem aos seus familiares. Como diz Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta do seu coração, antes que a porta da graça se feche. Por que não aceitar o convite de Jesus? Por que não aceitar e abrir a porta do seu coração para ele entrar e fazer uma festa contigo? Ele quer ceiar com você. Permita ele entrar no seu coração. Não endureça o seu coração. Se levante. Pregue a mensagem que Jesus dentro em breve irá voltar. As pessoas precisam de esperança. Nós estamos vivendo neste cenário. E nós sabemos, segundo as profecias, que o fim se aproxima. E as profecias irão se cumprir. Querido, chegou o seu momento de pregar, de falar sobre o amor de Jesus. Quem sabe compartilhar o link deste sermão. Quem sabe compartilhar o link dos outros sermões que estão lá no nosso canal. Não sei, compartilhar um texto bíblico, uma mensagem, fazer uma oração presencial, se for da sua família, ou via WhatsApp. Querido amigo, Jesus disse que muitos virão
do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul tomarão lugares à mesa. Eu quero fazer parte dessa grande multidão de pessoas. E eu vou fazer parte em nome de Jesus. E eu tenho certeza que você também irá participar.